Oiê, aqui é o Daniel Sol, passando aqui para avisar para vocês para que vocês não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar. Esse canal é baseado em reações, jogos de vez em quando e shorts. Não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais e quem é novo no canal seja muito bem-vindo. Um beijo para todos vocês e um bom vídeo. E vamos lá, pessoal, mais um vídeo react aqui trazendo pra vocês do canal Ultra Nerd os personagens mais poderosos dos videogames. Então vamos lá. Ah, o mundo dos games. Um lugar onde você pode perder horas e mais horas destruindo exércitos inteiros com seu arsenal de magias, fazer monstros mitológicos colossais entrarem em extinção e, se sobrar um tempinho, por que não humilhar deuses e entidades, não é mesmo? A verdade é que dentro desse universo estão alguns dos personagens mais poderosos de toda a ficção. Ou seja, hoje é dia de entrar novamente naquele debate épico. Afinal, quais são os 10 personagens mais fortes de todos os games? Então, dá uma pausa nesse gameplay aí, fica na maciota e bora pro vídeo. 10. Alex Mercer, Prototype. Com capacidade para reorganizar toda sua estrutura a nível molecular, o Black Light Virus é uma arma biológica criada pelo Dr. Alex Mercer, capaz de absorver e armazenar a consciência de tudo que toca e assumir completamente suas características. Mercer passou a ser capaz de controlar completamente qualquer tipo de matéria orgânica, incluindo outros seres vivos conscientes. Isso possibilita Alex fazer qualquer ser de carne e sangue virar um completo fantoche. Caralho. E mais, graças às suas capacidades de multiplicação infinita, Alex chegou no ponto em que era capaz de recriar quase toda a humanidade a partir de fragmentos de si mesmo, todos com suas respectivas memórias, personalidades e experiências. Mas agora é que vem o grande bônus. O vírus proporciona capacidades sobre-humanas de força, resistência, agilidade e regeneração dignas de um deus. Por exemplo, nem mesmo uma bomba atômica de 450 megatons foi capaz de destruir Alex. E só para situar vocês, a bomba nuclear mais poderosa disparada pela humanidade tinha cerca de 50 megatons. E se fosse jogada mais vezes, iria trazer consequências extremamente desastrosas para o planeta. Sim. Esse grande triunfo do Black Light Virus sobre qualquer situação está no seu controle molecular absurdo. Por isso, até a própria morte é algo facilmente superado por Alex. Inclusive, é por conta desse controle molecular que a pessoa contaminada se torna capaz de criar incontáveis armas pelo corpo, reproduzir diversos tipos de toxinas e habilidades elementais, ou criar uma armadura indestrutível e resistente a qualquer tipo de dano. Imaginem só uma humanidade toda nesse pique. Até os Viltrumitas seriam nossos fregueses, pois em menos de 2 segundos qualquer ser humano daria conta de zumbificar e absorver todos os poderes dessa galera arrogante de saia aí. 9. Doomslayer Doom. Criado em imagem e semelhança pelas mãos do verdadeiro deus de todo o universo, Doomguy possui o mesmo corpo perfeito, incansável e sobrenatural do próprio diabo. Inclusive, é justamente por isso que Doomguy é compatível com a energia Argent, uma fonte de poder caótica tão forte que é capaz de destruir até mesmo seres de dimensões superiores. É por isso que El Macho aqui é uma constante universal que jamais será corrompida pelo inferno. Pelo contrário, é o próprio inferno que tem medo da existência de Slayer. Além disso, por possuir o mesmo corpo que Dark Lord da Voth, Doomguy foi capaz de sobreviver à máquina de divinificação. E como resultado, sua alma ganhou um fragmento da essência divina do Deus Criador. E se o todo-poderoso Doomlord tinha poder para ser o ponto alfa da criação, agora Doomslayer tinha poder para ser o ômega. É aí que o traje Praetor brilha, já que estamos falando de uma armadura praticamente indestrutível que transporta energia Argent para tudo que Slayer esteja tocando. É por isso que seu arsenal de armas é capaz de aniquilar até mesmo os Mykers, seres da alta hierarquia demoníaca com capacidade para viajar entre dimensões. Graças a tudo isso e ao seu desejo insaciável de se banhar com o sangue de demônios, Doomslayer consegue agir como uma máquina incansável, drenando a energia demoníaca dos inimigos para regenerar seu corpo e armadura e, se necessário,
até transformando em munição para suas armas. Slayer não só estompou o Apocalipse fuzilando e lacerando até o último dos demônios, como também provou que nem mesmo Dark Lord poderia resistir à sua fúria e habilidades superiores. 8. Kratos, God of War. Treinado desde a infância para ser um guerreiro sanguinário, Kratos foi de general de Esparta, deus do Olimpo, após matar Ares, se tornando o novo deus da guerra. Nenhum ser mitológico, por mais monstruoso ou gigantesco que fosse, jamais foi páreo para as capacidades divinas do filho de Zeus. Até mesmo a união de todo o Olimpo pelo medo da fúria de Kratos não impediu que o novo deus da guerra dobrasse os joelhos dos deuses e os exterminasse um a um. Nem mesmo Zeus e Cronos. Após destruir toda a mitologia grega, Kratos vagou como um errante em busca de uma vida que pudesse trazer paz para seus pecados e erros do passado. Agora, na mitologia nórdica e diante de uma nova chance, o fantasma de Esparta conta com o Leviatã, um machado forjado a partir dos gritos congelantes de 20 Trolls das Neves, sendo capaz de congelar até mesmo os trovões do Mjolnir. E não é à toa, afinal o machado foi criado justamente para bater de frente com o martelo do Thor. Já por parte de sua herança grega, Kratos carrega as lâminas do caos, que foram forjadas pelo fogo do inferno de Hades a mando do próprio Ares, para ser a arma definitiva. Em outras palavras, não há nada que o fogo dessas lâminas não seja capaz de consumir. Kratos, Essas duas armas, somadas com as capacidades divinas de Kratos, tornam o carecão um matador de deuses de carteira assinada. E caso você nunca tenha ouvido sobre a lenda do fantasma de Esparta, eu vou ter prazer em contar pra você que Kratos é tão poderoso, que superou a força de Hércules, aguentou as magias de Zeus, resistiu ao controle de almas de Hades e abriu Cronos de dentro pra fora. Isso sem falar que ele derrotou Odin e só não humilhou Thor por piedade e pena. Sim, o Cleitão é sinistro, mas mesmo sendo capaz de passar o rodo em seres que rivalizam com suas capacidades divinas, isso não quer dizer que Kratos não se machuca. É aí que entra sua regeneração. Por isso que nem mesmo o submundo foi capaz de segurá-lo. E olha que o carecão já passou tanto por lá que já deve ter um quadro em sua homenagem. Agora, para dizer que não faltou nada, lidem com o fato que o deus da guerra foi capaz de virar o Templo de Tyr, um espaço que continha o peso dos 9 reinos de Midgard, sendo que cada um deles continha o peso de um mundo inteiro. Olha que absurdo! É por feitos como esses que o fantasma de Esparta é conhecido como a ruína dos deuses. 7. Dante, Devil May Cry, conhecido como lendário caçador de demônios. Dante é poderoso demais para precisar levar seus inimigos a sério. Afinal, só existe um único demônio capaz de rivalizar com seu poder, seu irmão Virgil, um ser tão poderoso que ganhou a alcunha de Alpha e Ômega. Só em sua forma humana, Dante já conta com capacidades sobrenaturais tão extraordinárias que foi capaz de parar uma bala com os dentes, correr tão rápido ao ponto de desafiar a gravidade e até acertar todas as gotas de chuva dentro da área de seus ataques. Eu disse todas! Dante já foi dilacerado de tantas formas diferentes sem esboçar qualquer tipo de reação, que fica até difícil dizer se ele realmente é capaz de morrer pela fatalidade de ataques físicos e mágicos. Além disso, o lendário caçador é capaz de escravizar a alma dos demônios mais poderosos para criar um arsenal de armas e até estilos de combate. E falando deles, com o Trickster, Dante é capaz de se mover em hipervelocidades e se teletransportar, possibilitando o lendário caçador dominar seus inimigos em batalha como se fossem fantoches. Já o Royal Guard foi criado para ser a defesa e o contra-ataque absoluto. E para provar que não é papinho, com o Royal Guard, Dante é capaz de anular todo o dano da Yamato, uma katana capaz de dilacerar qualquer coisa, cortando através das dimensões do espaço-tempo. E mesmo que isso seja muito OP, a maior apelação desse estilo está no fato dele devolver todo o dano infligido com multiplicação. Mas quando esse bonitão aqui quer humilhar mesmo, ele usa o Quicksilver, fazendo com que o tempo ao seu redor praticamente congele. Daí é só fazer o Doppelganger entrar em cena, um clone com o mesmo nível de poder de Dante. Mas que nível de poder? De acordo com a mitologia de Devil May Cry, o pai de Dante foi o demônio mais poderoso que já existiu. E do mesmo jeito que ele criou a Legendary Sword Espada a partir do próprio poder, Dante criou a Legendary Sword Dante, unindo o poder da espada Rebellion e da própria espada em uma única arma e absorvendo todo esse poder para si, despertando o Sin Devil Trigger. Uma transformação que reflete a totalidade do poder demoníaco de Dante, amplificando todas as suas capacidades sobrenaturais, ao ponto de seu modo humano parecer
ridiculamente fraco. Um verdadeiro desbalanceador de poderes. Caraca. 6. Aurelion Sol, League of Legends. Personificando as correntes cósmicas sencientes da criação, faltam palavras para descrever a verdadeira forma de Aurelion, o forjador das estrelas. A coisa o dragão mais celestial é linda do responsável LoL. diretamente pela expansão contínua do universo. E sua quantidade de mana é igualmente proporcional ao tamanho do cosmos. Graças a essa consciência Eu quero cósmica, muito que ele Aurelion pode que ele criar quebre a fendas no coroa, mano. espaço-tempo para se teletransportar em qualquer lugar do universo. E provando que suas capacidades destrutivas são tão grandes quanto seus feitos de criação, Aurelion canaliza o fogo estelar para disparar rajadas de energias cósmicas que pulverizam seus inimigos. O Forjador de Estrelas ainda pode distorcer a gravidade de tal forma que buracos negros são conjurados mediante a sua vontade, engolindo e destruindo absolutamente tudo ao seu redor. Mas quando Aurelion quer provar sua superioridade absoluta, ele utiliza sua manipulação de matéria para fazer com que os céus caiam, explodindo planetas ou fazendo estrelas colidirem contra seus inimigos. Isso que é poder! Apesar dessa apelação, o verdadeiro poder de Aurelion está limitado pela coroa de Targon desde que ele caiu na armadilha dos habitantes de Runeterra. Imaginem só o que o dragão celestial vai fazer quando estiver em plena posse de seus poderes ilimitados Vai matar ardendo em geral. fúria. 5. Sephiroth, Final Fantasy VII. Imagine criarem histórias para retratar o quão lendário é seu poder e ainda assim elas nem chegarem perto de sua altura. Esse é o caso de Sephiroth, o primeiro Soldier criado pelo Projeto Genova na tentativa da empresa Shinra acessar dimensões superiores para obter energia infinita. No entanto, após descobrir que sua mãe era uma cobaia e que nasceu como um escravo militar, Sephiroth decidiu se vingar da Shinra e de toda a humanidade. Acontece que durante sua revolta, o ex-Soldier acabou caindo em um fluxo de Lifestream, a fonte de energia bruta por trás da sustentação da vida do universo. E apesar do seu corpo ter sido completamente desintegrado, graças às suas células especiais, esse foi o começo da jornada de Sephiroth como um deus. Ao absorver a Lifestream, o anjo de uma asa ganhou muito mais que capacidades sobre-humanas e mana infinita. Agora, Sephiroth possuía poderes elementais e psíquicos imensuráveis, cura ilimitada e até manipulação da matéria atômica de seu corpo. Mas o grande destaque mesmo vai para Black Materia, um poder que permite Sephiroth criar meteoros. E esse não é do tipo Caralho. que pode ser parado com areia. Só para vocês terem ideia, Sephiroth usou um de seus meteoros para simplesmente abrir a entrada pro núcleo da Terra. Com isso, ele absorveu toda a Lifestream do planeta. É desse tipo de meteoro que a gente tá falando. Como resultado, o Anjo de uma Asa se tornou uma entidade capaz de manipular dimensões. Graças a isso, seu ataque mais poderoso atingiu uma magnitude totalmente ilógica. Já que a partir desse momento, Sephiroth conseguia teletransportar seus inimigos para dimensões alternativas no espaço-tempo, enviando um meteoro capaz de atravessar planetas até se chocar com o Sol e fazer a estrela explodir. Essa é a Supernova. Um ataque que varre sistemas solares com a mesma facilidade que Thanos estala os dedos para apagar a vida do universo. Para concluir, o mais interessante sobre o personagem é o fato de ser impossível cancelar seu CPF. E isso acontece pelo fato da consciência de Sephiroth ficar em outro plano de existência. Por isso ele sempre será capaz de reconstituir seu corpo no plano material. 4. Asura, Asura's Wrath. Em um mundo governado pelo mantra, a energia responsável pela criação do universo, existem deidades que personificam as 8 formas que esse poder espiritual pode assumir. Uma delas é a raiva, representada por Asura, o Destruidor. Possuindo um potencial de raiva virtualmente infinito, Asura é capaz de regenerar e potencializar todo o seu corpo através do mantra. E à medida que sua raiva aumenta, todo o seu poder se Ele eleva fica como mais resposta. forte. Para vocês terem noção, o Igual mantra o da Hulk. deidade da O ira é Hulk, tão quando fica poderoso com mais raiva, que ele fica foi capaz forte. de destruir inúmeras naves no espaço somente com a onda de choque de sua raiva, enquanto estava na Terra. E eu nem preciso falar que não estamos falando de socos comuns aqui, né? Graças às altas quantidades de mantra que fluem por todo o corpo de Asura, os golpes do Destruidor são desferidos com a mesma energia que sustenta a realidade. A revolta de Asura contra o sequestro de sua filha escalou em um ponto que abalou toda a hierarquia divina, fazendo com que o próprio Chakravartin, o deus criador do mantra, tivesse que intervir. Mas nem isso impediu esse paizão aqui de descer a porrada em geral.
Asura saiu do nível em que era tão fraco ao ponto de ser incapaz de perfurar o escudo de Chakravartin para alcançar um estado em que destruía planetas com um mísero soco. E para vocês conseguirem visualizar o quão forte e hierarquicamente superior é Chakravartin, dentre todas as divindades, ele foi o único que, assim como o player, possuía seus próprios Quick Time Events. O que significa que estamos falando de um deus tão poderoso que a única maneira de representar sua força é correlacionando seus golpes a uma ação na vida real. Ou seja, é como se Chakravartin estivesse batalhando diretamente contra o próprio player. Graças à sua raiva virtualmente infinita, Asura se tornou tão imensuravelmente poderoso durante o combate que os ataques do criador do mantra estavam quebrando seu próprio corpo de tão resistente que Asura ficou. Isso é prova suficiente que a evolução do semideus da ira não tem limites. É isso, essa é a resposta para vencer. 3. Bayonetta. Gritar e Game ficar com Bayonetta. raiva. Sendo filha de uma bruxa umbra e de um sábio lumen, Cereza é fruto da violação da lei proibida e herdeira do olho esquerdo da criação. Sua origem caótica está diretamente relacionada com a destruição do universo. E motivos para não duvidar disso é o que não falta. Essa bruxinha rabuda já desfilou na maior tranquilidade dentro de tornados, tomou um tiro na cara e ficou de boaça, e já fez cosplay de meteoro ao cair do espaço, sem esboçar qualquer reação. Na verdade, Cereza trata tudo isso apenas como mais uma segunda-feira. Por ser uma bruxa completa, Bayonetta consegue manipular o tecido do espaço-tempo através de uma técnica chamada Witch Time, desacelerando tudo ao seu redor perto do ponto de congelamento. No E por mais tornado, que amiga, isso seja já muito volto. impressionante, é o arsenal ofensivo dessa bruxa que a torna diferenciada. Entre suas armas mais poderosas estão Shuraba e Chernobog, lâminas forjadas a partir da alma de um deus da guerra e de um deus da morte. Enquanto a katana rouba as almas das vítimas de Bayonetta, a foice apodrece, injetando trevas nas almas dos seus inimigos. Além disso, como toda bruxa Bayonetta possui contratos com demônios, podendo tanto usar seus poderes para potencializar suas capacidades ou os invocar diretamente. Dos grandes figurões do seu arsenal demoníaco, temos Gomorra, um dragão devorador de divindades, e claro, Madame Butterfly, a demônia que faz os golpes de Cereza atingir a energia de bilhões de toneladas de TNT. Mas se não for de força que a bruxa Umbra precisar, ela simplesmente pode romper o tecido do espaço-tempo e mandar qualquer oponente pro vazio existencial, graças a Fantasma Araniai. Foi com esse arsenal que Bayonetta derrubou o Jubileus, a divindade absoluta e criadora de todo o universo celestial, mas não sem invocar Queen Shiba, a deusa absoluta do inferno, igualmente poderosa, a divindade angelical. O nível de Shiba é tão absurdo que apenas seu único soco atingiu a potência de um Big Bang infinito. Caralho. Por que choras, Saitama? E caso vocês ainda não estejam botando fé na poderosidade da bruxa Umbra, é dito que, com o poder de ambos os olhos da criação, Jubileus poderia recriar completamente o universo e reinar sobre anjos e demônios. E lembra que eu disse que Bayonetta é o olho esquerdo? É com parte desse poder que Bayonetta luta. Por isso que nem mesmo uma trama envolvendo a distorção do espaço-tempo, multiversos e seres do passado e futuro alterando a realidade, impediu Cereza de ensinar aos bad guys uma lição. E aqui eu estou me referindo à singularidade, uma entidade que, além de destruir bilhões de universos inteiros, absorveu a energia de todos os seres que viviam neles, inclusive das baionetas que viviam nesses universos alternativos. Graças a essa treta multiversal, a bruxa Umbra viajou por incontáveis universos, adquirindo os itens únicos e os demônios mais poderosos de todas as outras baionetas. No final dessa jornada, ambos os personagens estavam alterando fenômenos da realidade. Isso gerou um conflito interminável entre quais fenômenos o universo interpretava como verdade ou não. Olha esse nível de poder! Bayonetta só conseguiu pôr um ponto final nesse conflito quando se fundiu com outras duas versões de si mesma, fazendo o olho esquerdo se tornar uma trindade divina. A partir deste momento, nem mesmo um ser potencializado por infinitos universos e que conseguia negar a própria morte, aguentou a pressão da nossa bruxinha rabuda. Não tem jeito, Meu Bayonetta Deus, é a o personagem close na feminina bunda. mais poderosa de todos os games. 2. Kirby, do game Kirby. Ai, o Há muito Kirby. tempo atrás, um ser divino que personificava a união de todos os conceitos positivos e negativos ao mesmo tempo, criou tudo o que existia no universo. Porém, um desequilíbrio aconteceu em sua essência, fazendo os conceitos negativos o dominarem. Assim nasceu o Void Termina, uma entidade maligna capaz de erradicar toda a criação. E é aí que surge Kirby,
a reencarnação de todos os aspectos e conceitos positivos desse Deus primordial. É justamente por isso que essa bolinha rosa de puro amor e inocência está acima dos fundamentos do universo. A verdade é que Kirby prefere comer e dormir o dia inteiro. Mas se a necessidade chamar, ele não vai hesitar em usar toda a sua bravura para acabar com o mal. Kirby possui controle total do seu corpo a nível molecular. É por isso que ele pode se esticar, inflar ou se distorcer de qualquer forma sem qualquer preocupação. Além disso, Kirby consegue conjurar estrelas capazes de viajar mais rápido que a luz. E para fazer um combo de fofura, esse ele é muito sonzinho carismático fofo, aqui mano. adora cantar. Mas acontece que a onda sonora de sua voz é tão pura que seres malignos são destruídos instantaneamente. Além disso, a voz de Kirby produz uma energia tão grande que cria rupturas no espaço-tempo. Mas é aqui que as coisas começam a ficar interessantes, de verdade. O estômago de Kirby funciona como uma dimensão completamente isolada da realidade. E a sua boca, bom, é praticamente um buraco negro. Apesar disso, a habilidade mais apelona dessa bolinha rosa é sua capacidade de copiar os poderes de tudo que ele engolir, ao mesmo tempo em que se torna instantaneamente um especialista no poder ou estilo absorvido. E se você acha que Kirby depende de inimigos poderosos para se tornar forte, sinto em te avisar, mas a reencarnação de Deus já se mostrou tão forte que lançou um monstro gigante no Sol sem esforço, foi capaz de rachar um planeta no meio apenas com sua força. Mas o mais importante mesmo é o fato de Kirby ser simplesmente indestrutível. Tanto é que ele já sobreviveu à explosão de um planeta sem um mísero arranhão. E mais, Kirby já derrotou um monstro feito de matéria escura. E a parada é que esse tipo de matéria é tão incompatível com a existência que chega ao ponto de desafiar completamente as leis da física. É por isso que Kirby conta com o modo Star Rod. Esse, sem dúvidas, é o modo mais poderoso do Fofurucho, já que sua varinha feita de sonhos é capaz de superar qualquer tipo de lógica. Por isso, não importa qual seja a entidade, Kirby vai conseguir derrotar. Com tudo isso em jogo, já deu pra entender por que essa bolinha rosa tá por aqui, não é? Menções honrosas. Sim, meus queridos nerds. Não é surpresa pra ninguém que no mundo dos games existem tantos personagens poderosos que fica até difícil colocar todos os apelões em uma lista só. E pra fazer justiça a eles, é claro que vamos fazer aquela citação de respeito antes de revelarmos o top 1. Steve, por exemplo, possui uma força de bilhões de toneladas e se botarmos o modo criativo na conta, o garotão aqui ganha invulnerabilidade até um certo nível de manipulação de realidade. Já Frisk é capaz de reviver infinitamente, criar universos paralelos e até viajar entre eles, sem falar que é tão forte ao ponto de ter derrotado Azrael. E não, eu não esqueci do Deus Supremo do universo Pokémon. Arceus é incrivelmente poderoso, mas sua versão dos games é apenas um avatar com um fragmento de seu poder. Já Maxwell é simplesmente um personagem metapotente. Seu caderno é uma espécie de Death Note tunado que manipula a realidade de forma irrestrita. E por fim, mas não menos importante, Dude. Os princípios por trás da existência desse personagem são os mesmos que fazem de One Above All uma entidade superior a todo o multiverso Marvel. Afinal, ambos são representações diretas de autores. E antes de você conhecer o top 1, separa só uns segundinhos aí pra gente falar sobre negociação de CFD, o famoso contrato por diferença. Pra quem não conhece, a negociação... Ih, menina. E tem um montão Pronto. de estudantes colegiais Pera aí. superpoderosos que viram em... Conferida nas instruções do Respawn para entender melhor, combinado? Então vai, acessa o link aí embaixo e já começa a fazer suas negociações, pulando de iniciante pra pro player. 1. Demi Fint, Shin Megami Tensei Nocturne. Olha, eu não sei qual é a fixação dos japoneses com estudantes colegiais superpoderosos que viram entidades. Mas com Naoki Kashima, eu acho que até os japas passaram do ponto. No momento que Naoki veio ao mundo, o próprio Kagutsuki, uma entidade transcendental que já destruiu incontáveis universos apenas para recriá-los e posar de poderoso, disse que Naoki não passava de uma casca sem propósito ou destino naquele universo. Já que pelo fato da entidade estar limitada à própria ficcionalidade, Kagutsuki não foi capaz de enxergar o que estava acima dele, o vínculo com o mundo real carregado por Naoki.
Isso ocorre porque estamos falando de um avatar do player, ou seja, todas as ações de Naoki, assim como seu destino, estão diretamente ligados ao humano que o controla. E só para deixar as coisas claras, por consequência da gameplay, qualquer personagem é um avatar de um ser humano real. Porém, contudo, todavia, quando a lore une isso à gameplay, aí sim estamos falando de uma transcendência sobre a ficção totalmente canônica. E este é o caso de Naoki Kashima. Graças ao seu grau de existência, o protagonista pode modificar permanentemente a hierarquia da criação, o que o torna capaz de decidir qual divindade terá o domínio da criação. Justamente por isso, diversas entidades divinas e demoníacas tentam manipulá-lo e o primeiro a fazer seus movimentos é Lúcifer, implantando no corpo de Naoki uma Magatama, a essência mais pura do poder demoníaco. Agora, ressurgindo como Dame Fiend, a essência demoníaca do personagem somada à sua capacidade transcendental resultou em um desenvolvimento completamente desbalanceado. Nosso protagonista demoníaco não só dominou através da magia todos os elementos, como se tornou capaz de absorver e anular qualquer dano ou forma de energia, incluindo luz e trevas. Isso sem esquecer da imunidade a qualquer tipo de alteração em seu status e poderes. E quando eu digo imunidade, eu estou incluindo até mesmo ser capaz de superar o próprio apagamento da realidade. Mas espera. Esse nem é o maior feito de Dame Fiend. Não. Naoki derrotou Stephen, um ser que possui o mesmo grau de existência que nosso estudante demoníaco, pois estamos falando do avatar do criador do game. Ele é equivalente a uma entidade tão transcendental que está hierarquicamente acima até mesmo do deus das religiões abraâmicas, que também foi derrotado. Olha que maluquice! Só para dimensionalizar o tamanho desse feito, o universo onde Deus residia transcendia completamente as relações da causalidade, um lugar irrestrito acima das leis universais e até mesmo de conceitos, segundo o próprio Deus Todo-Poderoso. Caso ele fosse destruído, isso automaticamente erradicaria todo o multiverso. Mas por ser uma existência que está acima de leis, conceitos e causalidade graças à sua transcendência sobre a ficção, os ataques de Dame Fiend são capazes de violar qualquer tipo de defesa, resistência ou intangibilidade, mesmo que estejamos falando de um Deus onipotente. E é por isso que Naoki também seria capaz de derrotar a representação ficcional do deus judaico-cristão que existe em Shin Megami. Por essas e outras que o primeiro colocado dessa lista só poderia ser Dame Fiend. E é isso, Ultra Nerds, chegamos ao fim de mais um Top 10. Sim. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, se inscrever no canal do Ultra Nerd também. Eu gostei muito do Aurelion Sol estar nessa lista. Eu não esperava que ele fosse aparecer. Mas tá aí, né? Um beijo pra todos vocês. Até o próximo vídeo.